Já temos o Rubens Menin na linha com a gente, interrompendo aí a viagem de férias para poder falar conosco. Ô, Rubens, seja bem-vindo ao 98 Futebol Clube. Salvo engano, primeira vez aqui no 98 FC que você está com a gente. É um prazer sempre poder falar com você aqui, viu? Foi um prazer nosso, Igor. Agora, Rubens, um abraço o Breno levantou a bola aqui de duas notícias importantes no Atlético de ontem para hoje, né? A primeira, a chegada do técnico Cuca, o treinador mais vitorioso da história do clube, e a outra, o retorno também do Domênico Berig, nosso colega aqui de 98, agora na diretoria de comunicação do Atlético. Podemos falar primeiro sobre o Cuca, porque a chegada do Cuca é um nome que agrada ao torcedor. A gente viu aí mais de 70% de aprovação na maioria das enquetes que estavam nos canais dos torcedores e também da imprensa a respeito desse retorno do Cuca. Mas foi um movimento demorado, né, o Rubens, já que o Atlético desde o dia 5 teve a saída do Gabriel Milito e só agora anunciou o Cuca, né? Por que essa demora toda e como foi a conversa até a chegada no nome do Cuca como nome ideal do Atlético para comandar o Galo em 2025? Ô Igor, uma coisa é você trocar um técnico durante a temporada. Infelizmente, às vezes acontece, não é ideal, mas acontece. Você tem que ser rápido. No caso do Cuca, e agora da sugestão, tinha acabado a temporada, o Milito foi até o último jogo, aliás, o penúltimo, saiu, e a gente quis fazer com muita calma. Contratação de um técnico é muito importante. Nós temos o nosso SIGA, que analisa todos, fez um afunilamento, e o Cuca sempre entre eles, né? Outros também. Então nós vamos analisar, porque você tem que ver o seguinte, nós temos, o Atlético tem um sistema diferente. Nós temos uma base, um espinho dorsal de jogadores que está com a gente desde 2020. E foi mudando, ajustando, mas você vê que o time está mais ou menos aí. Eles são dos poucos clubes do Brasil que tem uma espinha dorsal constante, que ano a ano ela vai se renovando, mas a estrutura fica. Então o técnico tem que se adaptar àquilo. Então aí depois de olhar para cá, para lá, e o Cuca já provou isso, né? A gente acha que o Cuca talvez seja aquele que mais conhece essa estrutura do Atlético e mais potencial consegue extrair dela. Conversamos com o Cuca, não foi, para ser franco, o Cuca também queria vir, o Cuca gosta do Atlético, não foi uma negociação difícil. Mas a gente teve toda essa calma para poder fazer a coisa de forma o mais assertiva possível. Então eu estou muito satisfeito por poder ter voltado para o Atlético. Em algum momento, o Rubens, você chegou a barrar o nome de algum treinador, conforme foi falado por aí, que você teria barrado o nome porque considerou o investimento um pouco alto, ou não teve isso? Não teve isso, não. A gente faz tudo, você sabe, o atleta tem cada vez se profissionalizado mais. Nós temos um departamento caro, que a gente investe nele, acredita nele, que é o nosso SIGA. Uhum. Tem 14 pessoas trabalhando com dados e informações, é um dos maiores do Brasil, talvez se não for o maior número de pessoas. E a gente tem que acreditar naquilo. E o SIGA, não adianta você ter um técnico muito bom que não vai se adaptar ao padrão do atleta de jogo. Cada time tem que ser o padrão de jogo. Você começa a partir daí. Não adianta vir um técnico com padrão de jogo. O Flamengo passou isso, eu posso estar enganado, mas com o Tite não se adaptava ao plantel do Flamengo. Não deu certo. É um bom treinador, mas não deu certo no Flamengo. Então aí entrou o Felipe Luiz, e botou o Flamengo jogar do jeito que o plantel faz, e o Flamengo ganhou do Atlético, a Copa do Brasil. Eu acho que é isso. Então, o Cuca é um técnico que se encaixa no perfil do elenco do Atlético. Uhum. E o que foi mais doído, o Rubens, nesse fim de ano aí, nos jogos da Copa Libertadores e da Copa do Brasil também, já que você citou aí a questão do Felipe Luiz, né, e do Flamengo reencontrar o caminho das vitórias, essa perda também da possibilidade de disputar o Super Mundial, o Atlético poderia ter uma injeção de mais de 300 milhões de reais no caixa também, prejudica um pouco essa programação do Atlético financeira, ou era uma situação extra, não era uma coisa esperada pelo Galo? Olha que interessante, a gente tinha uma opção, sempre tem de ganhar uma grande Copa por ano, ou a Copa do Brasil, ou o Campeonato Brasileiro.
ou Libertadores. A gente tinha que optar, né? Então optamos esse ano para centrar esforços na Copa do Brasil e na Libertadores. Até que jogamos alguns jogos no Campeonato Nacional, Campeonato Brasileiro, sem equipe titular para focar. Chegamos nas duas finais, que é uma coisa difícil de chegar nas duas finais. E, infelizmente, não ganhamos nenhuma das duas. Evidentemente que a Copa do Brasil é muito importante, mas a preferência é a Libertadores, né? Tem mais, e inclusive desse ano, quando o Super Mundial, que mais que o dinheiro é importante, mas a visibilidade que dá para o Atlético. Nós temos que. O futebol está mudando muito. Então o Super Mundial vai dar uma visibilidade mundial para quem for participar. E a gente ficou chateado de estar no Super Mundial. A gente queria muito estar lá. E até merecedor, porque se o ranking fosse correto, nós entraríamos pelo ranking da Conmebol, mas ela só colocou um número limitado de vaga para o Brasil, então nós perdemos. Mas é isso, é a vida. Vamos trabalhar, esquecer e vamos trabalhar em 25 para poder, de novo, tentar trabalhar por uma das taças aí, que a gente sempre luta por isso. Vou buscar mais títulos por aí. Breno Galante, por favor, sua pergunta para Rubens Menin. Boa tarde, doutor Rubens. Prazer falar com o senhor novamente. Eu queria entender do senhor, doutor Rubens, como é que a diretoria avalia esse ano de 2024 do Atlético? Porque o Atlético chega às finais, né? Mas não consegue nenhum dos dois títulos e no final fica brigando para não ser rebaixado e fica fora de uma Libertadores no próximo ano, né? Isso eu acho que incomodou muito ao torcedor. Qual foi a avaliação da diretoria em relação a esse ano? E claro, o torcedor agora, ele tem um treinador, mas ele sabe que o Atlético precisa de um reforço nesse elenco do Atlético. Como é que estão os planos em relação a essa questão de reforço, doutor Rubens? Breno, esse final de ano foi muito tenso para mim, sabe? Porque agora que você tem duas finais dessa relevância, a gente fica realmente nesse estado de tensão muito grande. Depois que perde, então, pior ainda. Foi muito ruim a gente não ter ganho, né? Como é que não tem nem o que falar de forma contrária a isso, né? Acho que para mim, para você que estava lá acompanhando, né, isso foi frustrante. Eu acho que a gente poderia ter ganho aquela Libertadores. Depois que passa, né? Um homem a mais, a hora que foi expulso o jogador do Botafogo lá no início do jogo, foi, puxa vida, aquele cara lá em cima tá olhando pra gente. Mas não deu. Eu acho que chorar depois que o pênalti do Atlético foi mais pênalti que o pênalti do Botafogo. Isso foi fundamental, né? O Botafogo deu 3 chutes a gol, marcou 3. O último jogo, o gol não conta porque a gente já estava lá na frente. Deu 3 chutes a gol. E não ganhamos, né? É muito ruim. Agora, por outro lado, né, Breno? Mostra que o nosso trabalho está dando certo. O fato de a gente ter chegado em 2 finais, isso não é fácil, não estamos satisfeitos de não ter ganho, não, mas mostra que pelo menos o Atlético tem um time consistente. Ninguém chega em 2 finais da Libertadores, da Copa do Brasil, se não tiver um projeto bom. Então, isso dá uma certa tranquilidade para a gente falar, poxa, pelo menos nós temos alguma coisa certa. Vamos tentar aprimorar, vamos aprender com os nossos erros, vamos tentar fazer um 25, corrigindo os erros, tentando manter os acertos. Rubens, em relação até essa questão de elenco atleticano, né, quando vocês assumiram mesmo o Atlético, foi falado que o Atlético vai priorizar, ou iria priorizar, no caso, ter um time forte, e aí um time, entende-se aí seus 15, 16 jogadores dentro do grupo, e que não teria condição de ter um elenco numeroso com grandes jogadores, como tem, por exemplo, o Flamengo, o Palmeiras, por uma questão financeira, o Atlético tendo ainda que quitar suas dívidas, etc. Esse planejamento segue do Atlético ter um time forte. Muito se falou que o Atlético não tem elenco para disputar as 3 competições, e você disse aqui que a gente acabou tendo que optar, né, por privilegiar aí as Copas, e o elenco talvez não tenha sido suficiente para dar conta no Brasileiro de pelo menos uma campanha menos sofrida até o final. Mas o Atlético segue com essa intenção de privilegiar um time forte, seus 15, 16 jogadores, para poder competir de frente com times como o Palmeiras, como o Flamengo, que acabam tendo um recurso orçamentário muito maior do que o nosso? Ô Igor, a gente sabe que o Flamengo e o Palmeiras são os 2 maiores orçamentos do Brasil, ponto. E a gente tem que ter mais inteligência. A gente opta por... desculpa que estou com o telefone. Não, tranquilo, fica à vontade. A gente opta por ter um elenco forte. E aí que é a estratégia. E ter a base como reforço para dar minutagem para a base. A base do Atlético está ano a ano melhorando. Já lançamos com jogadores, no caso, por exemplo, do Alisson tá aí, que o Alisson para mim é um grande jogador, né?
Agora tem o Caimaço, tem uma meninada aí, o Rubens já tem mais tempo, né? O, 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 o nosso Beck lá, Rômulo. o Rômulo, né? Então tem uma turma saindo aí, né? O goleiro também, os dois goleiros, tem muita gente. Então, quer dizer, você tem um plantel menor, muito bom, e dá minutagem para a base. Eu acho que é a estratégia inteligente que a gente está fazendo. Pode não ter dado certo 100%. O plantel no brasileiro, ele às vezes é um pouco deficiente, né? Tivemos jogos difíceis. Mas eu acho que a gente vai continuar com essa estratégia. Tem um time muito bom e tentar abrir espaço cada vez mais para a base, para formar jogadores, que a gente acredita muito na importância da base no futebol como um todo, no Atlético. Cada vez mais a gente quer lançar a base, dar minutagem para a base e acreditamos nessa estratégia. E nessa questão do plantel forte, o Rubens, tem recebido críticas o Atlético em relação à venda do Paulinho, né? Como foi chegar a essa decisão de vender um dos, se não o principal jogador do elenco atleticano, né? Atrás do Hulk, que é o grande ídolo da torcida atleticana. Como foi essa decisão? Por que o Atlético chegou a essa decisão, de fato, de vender o Paulinho? E como vai ser a reposição? Se o dinheiro do Paulinho, o que for arrecadado com a venda dele, vai de fato ser investido no futebol, na contratação de novos jogadores, ou se ele vai ser utilizado para pagar a dívida, como tem sido questionado por aqui? Não, repara bem. Primeiro é o seguinte, a gente tem um planejamento do Atlético até 2030. Todo ano a gente aumenta um pouquinho o orçamento do futebol. O orçamento do futebol de 2025 vai ser maior que o do futebol de 2024 em 20 milhões. Extra prêmio, quer dizer, a folha, só a folha, sem contar o resto. Folha de pagamento, 20 milhões, crescer mais que a inflação. A gente quer, a estratégia também, sempre manter a espinha dorsal do time. É um time que está acostumado a jogar, está lá sendo competitivo desde 2020, que nós estamos competitivos, né? Ganhando 21 a 20, já foi competitivo. Então, 20, 21, 22, 23, 24. O Atlético, nesses anos, gente, foram entre Libertadores, Copa do Brasil e Copa e Campeonato Brasileiro, está top 3 em número de pontos ganhos. Atlético, Palmeiras e Flamengo. O Atlético, com orçamento menor que os dois, está junto com eles em pontos ganhos nesse torneio, que mostra que a nossa estratégia é eficiente. Isso é importante dizer. Desde 21, de 20, a gente tem dos 3 times que mais pontos ganhamos nessas competições. Então, mostra que a estratégia está correta. Agora, tem que trocar. Jogador, você tem que, de vez em quando, fazer o elenco tem que dar uma oxigenada, ver onde é que estão os seus pontos mais fracos, onde é que são os seus pontos mais fortes. Todos os times fazem, Palmeiras faz isso, Flamengo faz isso, nós fazemos. Então, achamos que tinha uma boa oportunidade com o Paulinho. Paulinho teve uma proposta muito boa do Palmeiras, excepcional. A gente acha que nós não vamos usar esse dinheiro para reforçar o plantel, não é para pagar dívida, coisa nenhuma. O dinheiro do futebol vai ser maior. Então, vamos reforçar para aquele que dá um equilíbrio talvez maior para o plantel do Atlético. Vocês podem ter certeza, vão sair 5, 6 jogadores do Atlético, vão chegar 5, 6. A gente quer que os 5, 6 que cheguem, sejam melhores que os 5, 6 que saíram. E a gente, às vezes, nem um jogador é errado no time, mas normalmente a gente tem acertado bastante nas contratações que a gente tem feito. A gente espera que isso dê certo em 25. E essas contratações vão acontecer com o dinheiro do Paulinho também, né? O Galo tem ideia de quantos, já conversou com o Cuca de quantos jogadores e quais as posições têm mais necessidade de reforço? Olha aqui, então vou voltar numa coisa importante, né? O Cuca já conhece o Siga. A gente acredita muito no Siga. Muito, muito, muito. Ter um Siga dá uma tranquilidade. Você vê que as nossas contratações são assertivas. E a gente sabe, o Siga sabe, ó, você tá aqui, tá bem, aqui não tá, e tal. Então a gente tem exatamente aquilo que a gente quer. Com muita técnica, com muita competência. Então vamos, agora, às vezes não dá certo a contratação. Vai atrás de um jogador, às vezes o time consegue uma proposta melhor, você nem sempre você consegue acertar tudo. Mas nós temos aí uma série de opções, estamos olhando, conversando, e a gente não quer antecipar, mas na hora certa a gente vai ter todas as informações, e evidentemente que o Cuca participa disso.
Breno. O doutor Rubens, a maior preocupação, o senhor falou aí sobre essa venda do Paulinho, que havia uma necessidade, né? Mas é um jogador que era um dos destaques do time do Atlético, talvez o jogador mais importante depois do Hulk. E a torcida fica nessa expectativa. O senhor imagina que vocês vão conseguir um jogador à altura do Paulinho? O senhor falou aí de valorizar a base, né? Mas a expectativa do torcedor é que chegue um jogador do nível do Paulinho. Está dentro dos planos isso, a busca de um jogador desse nível, de um investimento maior para trazer um jogador para essa posição? Ô, Breno, vamos lá, para não ser mal interpretado, porque eu falo que valorizar a base é fundamental. Então, quando você tem um elenco igual ao Atlético, você tem espaço para a base. Mas você não pode... Eu falei, o Atlético tem que ter aquele plantel dele super, super competitivo, né? Eu gosto muito do Paulinho. O Paulinho é um profissional de altíssimo nível, um cara sério, um cara de bons princípios, sabe? Aliás, uma coisa que a gente faz questão de olhar no atleta também é o comportamento do jogador, o jogador agrega em grupo, isso é muito importante. Então, evidentemente que a gente quer trazer pessoas, eu não vou comparar com o Paulinho, porque fica ruim comparar, mas pessoas que cheguem no Atlético para ser titular e para definir jogos. Então, nós precisamos de gente desse nível, então é importante que isso aconteça, né? Boa. Rubens, boa tarde, prazer estar falando com o senhor, aqui é o Adroaldo Leal. Rubens, é o seguinte, a torcida do Cruzeiro... Parabéns que você está construindo uma casa lá em Pedro Leopoldo, você não quer te ajudar com a mão de obra. Isso a gente fala de material, a gente conversa em off. Seguinte, doutor, o Pedro Lourenço vem sendo muito elogiado porque o Cruzeiro, né, todo mundo sabe o que passou de 2019 para cá, e ele está fazendo esses investimentos, trazendo jogadores, né, que o torcedor tem gostado. E como é que vocês, da SAF do Atlético, têm lidado com as críticas dos torcedores, principalmente o que a gente mais ouve é que os 4Rs, os responsáveis, os donos do Atlético não estão preocupados com o futebol, estão preocupados só em fazer negócio, enfim, como é que isso chega para vocês e o que o senhor pode falar aí para a torcida do Atlético em relação a isso? Adroaldo, olha que interessante. O Atlético era o time que tinha a maior dívida no Brasil. Uhum. Essa dívida vinha sendo acumulada por muitos anos, né? E pior do que isso, quando a gente entrou no Atlético, a gente descobriu que a contabilidade do Atlético era mais ou menos igual à contabilidade das lojas americanas. Nossa Senhora. Estava toda errada. E tinha de dívida debaixo do tapete, você não acredita. Era uma dívida monstruosa. Nós colocamos 1 bilhão no Atlético. Nenhum time, nenhuma SAF colocou isso. 1 bilhão de reais. Como nós colocamos mais dinheiro. Mais que qualquer time até hoje tenha colocado. Muito mais. E o atleta estava numa situação horrorosa e está numa situação muito melhor. Porque, além de tudo isso, a gente fez a arena. Quer dizer, no meio desse cenário horroroso, nós temos uma arena MRV, e é um negócio maluco, né? Qualquer time gostaria de ter, é o melhor instrumento, elemento de esporte no instrumento de esporte no Brasil, disparado, todo mundo fala isso, o senhor fala. Apesar de ter um probleminha no gramado, um probleminha de acústico, quer ser tudo, é melhor que o camarote, são os melhores centros de imprensa, melhor de tudo, melhor conforto, melhor tudo, é o melhor de tudo, né? E temos ela. E se não tivesse absorvido essa dívida da Arena, a SAF absorveu a dívida da Arena também, o até estaria bem pequenininha. Nós absorvemos, como você sabe, nós infelizmente tivemos uma contrapartida muito elevada na Arena, e resolvemos fazer um investimento em termos de TI, que ficou caro, e um pouco de inflação no setor que também teve. Então, a Arena acabou dando uma dívida que foi absorvida pela SAF. Se a SAF não tivesse absorvido essa Arena, nós teríamos uma dívida razoável no Atlético, botamos um bi, né? Agora, interessante é o seguinte, nós nunca tiramos um tostão da SAF, nem queremos tirar. Nós só botamos. Na SAF a gente não tira, só põe. Uma empresa um pouco diferente, a gente tem uma paixão pelo Atlético. Então, o que a gente já contratou de gente, o Atlético, o time com o plantel que ele tem, um plantel que é um plantel caro, olha que você olha as avaliações das marcas de futebol, o Atlético está sempre entre as mais valorizadas, o time que tem mais interação na internet. Então, o Atlético está na posição diferente. Por quê? Por investimento. Tem uma situação muito bacana. Você vê, tem um centro de treinamento excepcional que nós vamos melhorar. Tem uma arena própria, que é a melhor do Brasil. Tem um elenco bom. Puxa, isso custou muito esforço, muita dedicação, muito trabalho de todo mundo. Então, pessoalmente, eu acho que eu tenho até um prazer pessoal de ter chegado onde a gente chegou. Agora,
problemas tem, gente. Os problemas do Atlético eram muito grandes. Hoje eles estão bons, de bom tamanho, mas eles não são muito grandes mais. Eles não são insolúveis. O Atlético está com um problema insolúvel. Quando a gente pegou no Atlético, se não assumisse o Atlético ia acabar, literalmente acabar, em função de responsabilidades do passado. Agora, vamos trabalhar mais, vamos diminuir essa dívida cada vez mais até acabar com ela, vamos aumentar o investimento no futebol. Eu acho que é isso aí, é um trabalho assim, de ano a ano a gente quer estar melhor que o ano que passou. E o Pedrinho no Cruzeiro está fazendo um trabalho bacana também. Eu acho importante que o Cruzeiro seja forte, para Minas Gerais é importante. Essa rivalidade Atlético-Cruzeiro ela é boa. Né? Então, eu acho que por aí, gente. O Cruzeiro faz o dele, tomara que dê certo, a gente faz o nosso aqui e cada um sabe o que está fazendo. Boa. Perfeito. A gente está com o Rubens Menin, que é o acionista majoritário da SAF do Atlético aqui no 98 Futebol Clube desta segunda-feira. Ô Rubens, eu queria que você tem alguns bons assuntos ainda para a gente entrar neles, só que eu tenho que te pedir 4 minutinhos para a gente fazer um rápido intervalo e voltar com você. Eu sei que a gente tem que te liberar até umas 12h45, assim, para você almoçar, mas você consegue esperar rapidinho uns 4 minutinhos de intervalo? Combinado. Rápido intervalo, já a gente volta com o Rubens Menin aqui no 98 Futebol Clube, fica ligado. Rubens Menin está com a gente, ele falou no final do último bloco, o Rubens, sobre a questão das dívidas do Atlético, e eu me recordo que teve uma apresentação do Bruno Musi quando da implantação da SAF, que o planejamento era para quitação dessa dívida até 2026, mas que para essa quitação seria necessário fazer alguns aportes por parte dos acionistas, né? O cenário mudou com o aumento dos juros. Quando é que o torcedor pode ficar tranquilo que o Atlético vai conseguir quitar essa dívida nesse novo planejamento, se é que ele existe, ou se permanece em 2026 mesmo, Rubens? Não, Igor, não vamos conseguir, não. A expectativa é que 26 a gente terminasse. A gente tem que ser realista, né? A hora que os juros sobem, e subiu, quer dizer, a gente tinha uma expectativa que os juros acabassem 8% esse ano. Vai acabar em 14%, 6 pontos a mais. Cada 6 pontos percentuais de juros come 50 milhões do Atlético por ano. Do Atlético de todos os times do Brasil, que é o serviço da dívida, né? Então a gente vai com os juros mais altos. Os juros no Brasil, infelizmente, pegou uma trajetória muito ruim e isso vai consumir um pouco mais de dinheiro nosso. É um dinheiro até ruim que a gente paga juros e não investe, mas então nosso planejamento está indo para o meio de 28 agora. Metade de 28. E aí o Atlético entra livre. Isso dentro daquele Galo 2030, né? Que é muito falado dentro do clube, né? É importante a gente ter saúde financeira, você vê. Não atrasar os pagamentos, a gente faz muita questão disso, sabe? Eu acho que isso é muito importante para fazer a história nova da SAF. Os salários em dia, os compromissos em dia, não temos mais dívidas trabalhistas, né? Então está tudo organizadinho, isso é importante, uma coisa que o atleta nunca teve, fluxo de caixa, né? Não devemos jogador, não devemos FIFA, não devemos nada. Então isso é muito, muito bom para a gente. Aquela questão do Davidson, que o presidente do Cuiabá vive batendo nessa tecla, né? O Atlético, de fato, tentou fazer o acordo para quitação da dívida e o Cuiabá mesmo não aceitou, Rubens? Aquilo foi um negócio de doido, eu não entendi o que foi aquilo, não. Atrasou um dia sem querer, não sei 2 dias, ele nunca aceitou. Nunca vi isso na minha vida, mas não quis aí. Aí tá na Pagou justiça. Depois, pronto. Tá certo. E agora, você citou muito a questão da Arena MRV, né? De fato, um estádio que tem uma facilidade de trabalho, eu acho que não vejo, pelo menos em questão de internet, né? Um estádio com tanto acesso, assim, já facilitado. Agora, foi melhorando ao longo dessa operação, né? Foram implantados aos poucos as antenas, tudo. Mas tem alguns problemas, né? O gramado, que o Atlético agora está gastando mais de 10 milhões para troca pela grama sintética. Também a questão da acústica, que o Atlético vai investir também alguns bons milhões de reais nessa obra. Como que você vê essa situação, esses erros, talvez, assim, de projeto ou de execução de projeto para que a Arena não tivesse esses problemas todos e o atleta também não tivesse esses custos
a mais que teve com tudo isso, ô Rubens? Ô, Igor, vamos lá. Em relação à acústica, foi uma das exigências do licenciamento da Prefeitura de Belo Horizonte, que é um licenciamento muito duro que teve com a Arena, que a gente não podia passar mais que tantos decibéis para fora. Nenhum estádio do Brasil tem isso. Então, na época, nós tivemos que gastar mais de 20 milhões para que isso acontecesse. Quer dizer, os ruídos no estádio não fossem percebidos fora da arena. Uma coisa muito dura para nós. Nós tivemos que fazer. Quando a gente fez essa acústica que custou dinheiro, a gente viu que prejudicou a acústica interna, porque ela não estava prevista. Então nós vamos ter que, infelizmente, a arena é aquele negócio gostoso para ter aquele clima, precisa ter uma acústica interna melhor. Uhum. Então vamos ter que gastar. Vamos ter surpresa com isso. Não esperávamos que ia acontecer, isso aconteceu. Em relação ao gramado também, quando a gente inaugurou, a gente não poderia ter feito sintético, que sempre foi uma vontade nossa. O sintético antigamente era muito ruim, os primeiros gramados sintéticos não eram bons. Hoje o sintético, por exemplo, lá que tem lá para mim é o melhor deles, lá do Botafogo, né, do Engenhão, é um sintético muito interessante e te permite ter shows, ter outras fontes de renda. Agora a prefeitura, de fato, entendeu que nos deu a liberdade de poder usar a grama sintética. A gente não podia usar a grama sintética também, era exigência do poder público. Não poderíamos ter usado a grama sintética quando inauguramos. E aquele estádio, na realidade, ele tem um problema de insolação, porque ele tem uma cobertura muito grande, porque é o conforto que a gente quer dar, ele é tudo coberto, mas ele prejudica a grama natural. Eu entendo que a grama sintética, ela se adapta melhor àquele estádio. Então, eu acho que agora, com essa grama está fazendo lá, vocês viram onde está fazendo, vai ficar pronta em pouco tempo, aí nós vamos ter um dos defeitos, os dois defeitos são os maiores, e somadas todas as qualidades, como você disse, né? A parte de tecnologia de TI é fantástica, né? Talvez acho o único estádio que eu conheço, hein? Tem aquela capacidade de transmissão em qualquer ponto do estádio, né? Os bares de altíssimo nível, os restaurantes, os banheiros, né? Os banheiros bons. Então acho que o estádio é um estádio muito bacana, estacionamento muito bom, acesso muito bom. Então acho que o estádio ele realmente é um estádio diferenciado, né? É um negócio poucos equipamentos esportivos que é sonho de consumo qualquer time do Brasil, né? Aproveitando, já que a gente está falando de arena, né, o Rubens, o Atlético, na verdade, assim, o Centro Atleticano de Memória, né, junto com o Galo, iniciou captação de recursos para a construção do museu, né, para finalizar o museu, que é uma das áreas idealizadas da arena que ainda não estão funcionando a pleno vapor, né? Como é que anda essa captação de recursos, esse museu, de fato, para o torcedor atleticano, deve sair no futuro próximo? Olha aqui, só para explicar, nós temos duas coisas que são importantes, né? A gente vai qualquer clube na Europa, o centro de memórias é um negócio fundamental. Todo clube tem que ter seu museu. Uhum. E nós vamos ter dois, porque nós vamos ter um na sede Lourdes, que é da associação. Nós temos uma sinergia entre SAF e associação muito bacana, né? Inclusive a associação é sócia da SAF, né? De uma forma diferente das outras SAFs. A associação tem 25% da SAF e a gestão é muito integrada. Então nós vamos fazer o museu do Galo na Arena e o Centro de Memórias na sede Lourdes, para poder ter dois locais onde os torcedores possam visitar. Essa visitação do estádio a gente quer que cada vez mais aconteça, né? Bacana, o cara vai lá com a camisa, vê, entra no gramado, vê. Isso é super bacana. Eu já fiz diversas vezes como benchmark em outros lugares do mundo. Eu e todo mundo lá já fiz da SAF. A gente queria aprender muito. Então, acho que esses dois projetos que a gente está fazendo, já iniciaram a captação, tem torcedores ajudando. Eu acho que esse ano, com certeza, esse ano de 2025 começa. Boa. Breno, mais uma pergunta para o Rubens Menin. Doutor Rubens, o torcedor tem reclamado muito sobre o distanciamento da diretoria junto ao torcedor, né? Dando algum tipo de resposta, principalmente nesse momento que ficou incerteza em relação ao técnico, contratações. E a gente viu antes até da entrada da SAF algumas ações, eventos como o Galo Business Day, que o Atlético deixou muito claro para o seu torcedor, né, o que seria proposto, as suas metas e tudo mais. Como é que o senhor vê essa crítica do distanciamento e vocês pensam em continuar fazendo isso para dar uma satisfação ao torcedor? Ô Breno, bom, primeiro, não é segredo, né? Aliás, já é público, o Domênico está voltando pro Galo, né? O Domênico é um cara super experiente, né?
conhece o Atlético feito ninguém. Ele conhece todos os canais de comunicação do Atlético, né? E exatamente para poder ter todos esses canais fluindo da melhor maneira possível, a gente entende que o Domênico vai fazer uma contribuição muito bacana, sabe? E é importante a gente ficar perto do torcedor, não só do torcedor, da imprensa, a gente quer ter os caras. Eu dou muito valor à informação, né, à comunicação. Você sabe que eu envio sem empresa de comunicação, porque eu acho que é fundamental uma boa informação. Então, eu espero que, feito eu falo, todo ano é um ano de aprendizado. A gente não pode ter soberba, nós estamos aprendendo. Eu reconheço que a gente precisa melhorar cada vez mais a comunicação. Nós temos ouvido críticas e sofrido com as críticas e tentando aprender. E tenho muita confiança que o Domênico vai ajudar bastante aí nessa nova era aí da interação com todos os nossos públicos, que são fundamentais. Ô Rubens, só avisando que contratar jogador é caro e contratar bom profissional também da comunicação também é caro, tá? A multa contratual do Domênico, a gente não vai deixar em aberto, não. Nós vamos fazer igual o diretor lá, o presidente do Cuiabá, em relação a isso, viu? Mas, brincadeiras à parte, é um movimento extremamente acertado do Atlético. Parabéns por essa contratação. O Domênico é um cara que, além de muito competente, tem um caráter enorme. E, como você bem disse, isso é olhado na contratação de jogador também, né? Vai ficar junto aí a comunicação do Atlético. Essa qualidade, essa característica. Deixa eu fazer só um coisa. Gente, vocês que viajam com o Atlético, né? Vocês podem notar que cada vez mais o Atlético é mais profissional. Eu estava agora lá em Buenos Aires, na final. Eu fui na final e no jogo contra o River, né? Hoje o Atlético, quando viaja, tem uma estrutura de profissionais do mais alto nível. Né? Por exemplo, eu vejo, fico satisfeito, você pega lá a parte médica do Atlético, uma parte médica sensacional, parte de preparação física, fisiologia, né, de nutricionista, segurança. Então, o Atlético é um time hoje profissional. Você pega o Real Madrid viajando, pega o Barcelona, pega o Atlético, a declaração do Atlético é mais ou menos só profissional, não tem cartola, não. Cartola tem pouco, mas tem coisa. E eu acho que a comunicação, dentro das áreas de um time, ela é tão importante quanto um técnico, quanto um financeiro. É um conjunto, a empresa é um conjunto, o Atlético é uma empresa, tem que ter tudo funcionando bem. E a comunicação, que vocês são mais afins, né? Ela é muito relevante. Não só a comunicação, como o preparador físico, como o financeiro. Então, esse tem que trabalhar como engrenagem, tem que trabalhar todas as peças têm que ser interligadas. Ô Rubens, para a gente finalizar, temos que liberar. O Atlético anunciou o quarto maior patrocínio do futebol brasileiro com uma empresa, uma casa de aposta. O Atlético teve um faturamento com premiações aí, né, em 2024, na casa dos 170 milhões de reais. Ainda assim, o Atlético teve déficit financeiro na temporada, o Rubens, porque foi falado pelo João Vitor Xavier, lá, nosso colega da Rádio Itatiaia, que o Atlético ainda assim finalizaria o ano com 200 milhões arrecadados, aquém do que foi, gastos aquém do que foi arrecadado. Ainda assim, com toda essa premiação, todo esse dinheiro, o Atlético vai fechar o ano em déficit e precisando mesmo desse aporte que acabou acontecendo do Daniel Vocaro para poder fechar as contas equilibradas? Não, vamos lá. Primeiro é o seguinte, hoje é dia 30, nós não fechamos o balanço, nós já sabemos o que será. Uhum. Vai ser o primeiro ano que o Atlético vai ter fluxo de caixa operacional positivo nos últimos 10, 15 anos, não sei. Nunca teve. A última vez foi com o Daniel Nepomuceno. A última vez foi com o Daniel Nepomuceno, que teve um ano na gestão dele que teve... Pois é, até 10 anos, né? Por aí. Mas só um ano nele, né? E os outros anos também foram todos negativos. Isso. E isso vai ser importante. Tivemos recorde de arrecadação. Também não vou antecipar o número, não, mas vocês sabem que a gente teve recorde de arrecadação esse ano. Muito bom. A gente teve dois problemas. Nós tivemos um déficit financeiro, que foram juros, né? Que não operacional. E a Arena também, sabe, gente? Ela tem um empréstimo que ela dá um prejuízo todo ano, que é os CRIs da Arena. Nós temos uma dívida da Arena de 400 milhões, uma coisa dessa ordem, que dá coisa que nós estamos diminuindo. Já foi 500, tem 400 já. Estamos diminuindo. Então, a partir do momento que os juros forem sendo pagos e a dívida for diminuindo, cada vez menos a gente vai ter custo financeiro. Mas o importante é a gente ter resultado operacional.
Isso mostra a saúde do time. Então, o Atlético vai fechar 2024 com resultado operacional, com diminuição de dívida e com recorde de receita. Boa, obrigado. Estou antecipando para vocês números que sairão em breve. Obrigado. E certamente vai deixar o torcedor feliz saber que vai ter uma redução da dívida mais uma vez. Agora, um presente de fim de ano para a gente encerrar a entrevista aqui, Rubens. Fala pelo menos, o nome eu sei que você não vai falar, vai. Mas uma posição que o Atlético está de olho no mercado de jogadores aí, no mercado de transferência, que pode ser anunciada em breve, porque o torcedor está aqui, nossa, o Atlético não contrata ninguém, todos os times estão movimentando e o Atlético não fala nada de contratação de jogadores. Uma posição, então, já que você não quis falar quantos jogadores o Cuca pediu, Rubens? Como você sabe que eu não vou falar, então não adianta perguntar, mas vamos lá. Tentar colocar de outra forma. Nós tivemos alguns jogadores que saíram, que você sabe quem são. Uhum. E foram exatamente as posições que não foram bem quando a gente precisou deles, né? Uhum. Então, o que saiu mais... Você sabe os pontos fracos do Atlético? Todo mundo sabe, no elenco. É onde é que a gente está procurando. Tem coisas interessantes que nós estamos olhando aí. Espero que algumas delas a gente possa vir anunciar em breve. Tem coisas muito interessantes sendo olhadas aí. Tá certo. Obrigado, Rubens Menin, acionista majoritário da SAF Atleticana, hoje com a gente aqui no 98 Futebol Clube. Você fica à vontade, Rubens, para deixar aquele último recado para o torcedor alvinegro. O Igor e demais aí, Breno e tal. Uma coisa que me deixa feliz também, né, é o seguinte, durante o ano nós tivemos bons e maus momentos, mas o apoio da torcida foi muito grande, né? Veja que duas coisas que recorde de público, 35 mil pessoas em média no jogo, e 113 mil sócios torcedores. E a torcida do Atlético é diferente. A torcida do Atlético, ela realmente ela tá junto e tal. Então, com esse apoio dessa torcida, em 25 nós vamos sair muito animados e eu tenho certeza que vai ser um ano bom para a gente também. Abraço a todos, é muito bom estar aqui, viu, pessoal? E é muito bom estar falando com a torcida do Atlético através da 98 aí. Sucesso para vocês aí no 15º ano. Obrigado, Rubens. Gente, entrevista com o acionista majoritário da SAF Atleticana, Rubens Menin. Breno Galante, palavras importantes do Rubens em relação aí, principalmente a questão administrativa do Atlético. Futebol, ele não quis entrar muito no assunto não, né? Mas já disse que está olhando alguns números, alguns nomes, na verdade, para 2025. E aí, Breno, o que você achou dessa conversa toda que a gente teve com o Rubens por aqui? Igor, eu acho que nesse momento, para o torcedor do Atlético, é um conjunto de coisas que começam a mudar um pouco, né? Principalmente nesse final de ano. Primeiro, você apresentar o técnico, que era o que todo mundo imaginava e que a gente até queria, falamos aqui na sexta-feira. Uhum. Depois, você apresentar o novo diretor de comunicação, um cara que viveu muitos e muitos anos dentro do Atlético, que conhece o Atlético como ninguém, né? E agora, o Dr. Rubens vira a público e, em vários momentos, ele disse, né, que aprendeu com os erros, e tem que aprender, teve humildade, porque o Atlético teve vários erros, né? E talvez até no aspecto da comunicação, a chegada do Domênico seja para poder preencher e ajudar nesse tipo. O Cuca vai conseguir fazer uma montagem de time, eu imagino, boa, e talvez até que não com o custo que se imaginava, por exemplo, você trazer um Luiz Castro. Né? O Cuca conhece muito de montagem de time, ele já tem uma experiência. Eu acho que para o torcedor do Atlético, nesses últimos dias agora, começou a dar um otimismo maior, porque você tem um técnico de identificação, você vai ter um diretor de comunicação. Muitas das críticas, né, Breno, feitas assim, à gestão atleticana, eu, Igor, atribuo a uma comunicação equivocada por parte do clube, né? Assim, não só do clube, mas quando eu falo do clube, é de cada um dos integrantes que às vezes falam pelo clube. E eu acho que isso pode acabar sendo melhorado aí com essa chegada do Domênico também, e o Atlético ter uma cara, de fato, uma referência de fato de quem pode falar pelo clube também, né? E o torcedor esperava isso, né? Hoje pela manhã, eu acho que pode ser até um reflexo já do Domênico, né? Esse vídeo que o Menin soltou nas redes sociais, né? Uhum. Falando um pouco sobre esse momento do Atlético. É importante, ele vir aqui hoje, era tudo que o torcedor queria. Né? E há muito tempo ele se manifestar de alguma maneira, falar sobre números, como ele falou, né? Essa questão de ter um aumento já na folha para o próximo ano, isso já aumentar é uma o investimento coisa no futebol. Que o torcedor estava querendo ouvir isso. E o Galo não né? vai tirar dinheiro
do futebol, né? Não é esse o objetivo de tirar dinheiro do futebol, né? Para pagar a dívida. Então que os recursos vão ser reinvestidos dentro do futebol do clube, né? E ele deixou, acho que claro pra gente aqui que o Atlético vai ter um time competitivo e forte, né? Por todo o discurso que ele fala. E é o que o torcedor espera. Claro que todo mundo queria ouvir aqui o nome de contratação, mas mais do que você apertou e ele não falou, apertou de todas as maneiras aqui. O Guilherme aqui do lado também cutucando o Igor, fala, pergunta, não ia falar, não ia falar, né? Mas ele deixou claro aí que saíram alguns jogadores, a gente sabe, né? Quem Principalmente saiu? Mariano, Vargas e Kardec. Kardec. E o Paulinho, né? O ataque é o Vargas, principal, Kardec né? E Paulinho, Principal, 3 jogadores de ataque, que a gente imagina aí que vão ter essa reposição. Espero que seja a altura do Paulinho, que ele também não quis deixar isso. Até é bom, sabe, Igor, porque em alguns momentos, eu acho que no passado, falou-se muita coisa que não foi cumprida, e aí o torcedor fica meio descrente, né? De chegar aqui e falar, olha, vou conseguir um jogador à altura, aí depois, para alguns é ou não é à altura, aí fez mais uma promessa que não foi resolvida. Então, eu acho que vamos agora deixar a turma trabalhar. Agora eu só tenho uma expectativa que eu não sei se é a mesma que a sua. Que na representação do Atlético, que essa turma pelo menos já esteja aí. Eu sei que é muito pouco tempo, mas o Atlético, eu acho, já tá mapeando aí, já deve ter os nomes e apresentar pro Cuca, tem que dar uma agilizada, porque tem que começar a pré-temporada com todo mundo. A apresentação, na verdade, né, do Atlético vai ser no dia 8 de janeiro, quando o Cuca vai receber os jogadores. Milton,